A paz de Deus, meus preciosos e queridos irmãos, sempre no glorioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Feliz da vida por vocês estarem aqui comigo. Um forte abraço, um beijo nos vossos corações. Meus queridos irmãos, verifique se você está inscrito, tá? Porque o pessoalzinho está se valendo disso. Eles excluem inscritos do canal. Mas ainda, dê o seu like, tá? Para que o vídeo apareça. Entendeu? Presta atenção, porque eu sofro uma campanha muito grande dentro do canal, da plataforma do YouTube, exatamente porque eu estou denunciando o crime e criminosos, né? Então, eles estão lidando lá com o pessoalzinho, a confraria, né? Pedindo para fazer estas coisas. Não é só comigo, não, né? O pessoal de direita, que tem os seus canais para denunciar os políticos esquerdistas e as ações desses homens criminosos, roubando o povo brasileiro e enfiando a nação numa grande confusão, eles também sofrem esse tipo de agressão. É o pessoal da confraria, né, que age dessa maneira, tá bom? Bom, mas o nosso Tiago Bonde, né? O nobre Tiago Bonde, como sempre, né? Ele gosta de contestar, a contestação dele é meio maluca. Parece que ele não viu o vídeo, né? Acho que ele não vê o vídeo, ele não examina nada. Que é só, talvez até para ganhar inscritos no canal dele lá, que agora ele está com 73 assinantes no canal dele. Não são inscritos, são assinantes, né? Não sei qual é a diferença. Mas, veja, ele viu o vídeo, né? O Tiago Bonde e as famosas revelações para cometer crimes. Esse vídeo que você está vendo na tela aí. E ele deixou lá o seguinte comentário. Aqui, ó, Tiago, tá vendo aí? Tiago Bonde. Escreveu, né? Vixe, a coisa está feia. Meu nobre, você patinou nesse capítulo e não saiu do lugar. Uma interpretação parecidíssima que nem o pastor de carne e osso Nicodemos. Nicodemos é um pastor famoso, presbiteriano, que tem um canal com milhares de inscritos aí na plataforma. O falar em línguas estranhas, né, 1, 2 ou 3, não significa que sejam apenas 3 pessoas no máximo, mas sim uma ordem. Não é isso que está escrito, né? Lá está escrito: se alguém falar em língua desconhecida, faça-se isso por 2 ou quanto muito 3, e por sua vez haja intérprete. É isso que está escrito. Outra coisa também é o seguinte: se não tiver quem interprete, esteja calado, bico fechado. Entendeu? Você vai misturar isso com oração. Imagine os irmãos orando. Está falando lá no contexto de oração, que essas manifestações são através da oração? Não está falando isso. Está falando em revelações feitas através do dom de línguas. E também eu gostaria de saber quem disse para você que as profecias não deveriam ser manifestas através de um dom de línguas, ou por meio de linguagem, de línguas estranhas. Quem ensinou isso para você? Outra coisa, você está falando em ordem no culto, né? Ordem no culto. A bagunça que ocorria na igreja de Coríntios. A bagunça que ocorria na igreja de Coríntios está acontecendo até o dia de hoje na congregação, que é uma baderna total, todo mundo falando em línguas, aquela barulheira toda. Quando? O ensino de Paulo é que se há o dom de línguas no meio do povo, que fale 2, no máximo 3. E se houver intérprete. Simples assim. Então, uma outra confusão. Veja como é difícil você querer combinar, né, o contexto de 1 Coríntios 14 com o culto da congregação. Não vai dar certo, né?
Ninguém está orando. Lá está dizendo que alguém está orando. Lá está dizendo que é falar em línguas e profecias. É isso. Aí você continua. Quem vai contar quantos irmãos estão falando em línguas estranhas? Isso não é para ser contado, meu filho. Os participantes dessa reunião estão sabendo que devem fazer isso. 2, quando muito 3 pessoas falem em línguas, trazendo uma revelação. Só isso. Porteiro, está falando em porteiro? Porteiro para contar quantas pessoas estão falando em línguas estranhas? Essa é boa. Não, essa é boa você querer harmonizar esse contexto com os cultos da congregação. O mesmo ocorre na revelação da palavra quando afirma. Revelação da palavra. Palavra, fique sabendo, é a Escritura Sagrada. Tá? Ó, é a Bíblia, está aqui. Ó. Esta é a palavra, não é o que o homem fala. Esses camaradas manipularam a mente das pessoas para que vocês pensem dessa maneira, que a pregação do homem é a própria palavra de Deus. Lá para trás eles diziam que eles eram a boca de Deus na terra e que a Bíblia era a letra morta. Isso já em 2017 foi corrigido, tá? Em lista secreta do ano de 2017, está aí, ó. Que lá, quando Paulo fala lá em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6, que a letra mata e o espírito vivifica, não é a letra da Bíblia, é a letra da lei. Não é a letra do Novo Testamento, é a letra da lei que foi dada a Moisés. Por quê? Porque a lei só mata, a lei só condena. Se você cumprir toda a lei, mas errar nenhum ponto, pecar nenhum ponto da lei, você é culpado de tudo. Entendeu? É isso que Paulo está falando a respeito de Moisés na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3. Está entendendo? Então, aqui a congregação mistura a revelação da palavra como se a palavra fosse a palavra de Deus na boca deles, não na Bíblia. Essas coisas que eles mentiram para vocês lá, passaram aí 60, 70 anos mentindo para vocês. E aí diz, ó, quando afirma, fale, aqui é o profeta, fale 1, 2 ou 3 profetas. Então, são profecias, igual a que você lê no capítulo 21 do livro de Atos, que Ágabo foi a uma reunião, tirou o cinto de Paulo, amarrou-o com o cinto e disse, isto acontecerá com o dono desse cinto. Entendeu? Não são pregações de homens, são profecias. Novamente, a sua dificuldade em querer justificar a prática herética da congregação com o contexto de 1 Coríntios 14. A primeira pregação não deu para consolar a igreja, a segunda também, só a terceira. É exatamente o que você está fazendo, está querendo. Você quer combinar isso aí com o culto da congregação? Não dá certo, não funciona. Isso é uma reunião de irmãos. Entende? É uma espécie como se busca dos dons. Só que na congregação, a busca dos dons tinha um cara lá que ficava comandando isso aí. Entendeu? Não, isso aqui é livre. Para. Vou dar um recomeço aqui, sabe? É o seguinte. O Tiago, ele vai continuar nessa teimosia que o sistema religioso da congregação é fundamentado nesse capítulo 14 de 1 Coríntios. Né? Mas ele não tem noção da história do cristianismo, ele não sabe absolutamente nada, né? Então, eu vou, em vez de ficar explicando ponto por ponto, e ele não vai aceitar, então eu vou mostrar, vou falar um pouco do cristianismo primitivo, como cresceu e as perseguições que sofreu, para ver se ele entende a razão como funcionava estas reuniões dos crentes da igreja primitiva. Veja bem, a primeira carta
escrita por Paulo à igreja de Coríntios, depois de 3 anos de permanência naquela cidade, foi quando ele escreveu essa carta aí. Você descobre isso lendo 1 Coríntios capítulo 16, versículo 8. Né? Isso foi por volta do ano de 57 depois de Cristo. Quer dizer, Cristo nasceu 33 anos depois, né? Ele foi crucificado e ascendeu aos céus. 24 anos depois, Paulo escreveu esta carta. Veja bem outra coisa. Desde o princípio do cristianismo, né, ele sofreu perseguições. Por quê? Porque ele cresceu exponencialmente, cresceu muito. Lá primeiro em Jerusalém e depois toda a região ali. Quem eram os pregadores do Evangelho? Pessoas como você, o Tiago e outras pessoas mais, pessoas simples, né? Vendedores, né? Lavadeiras, empregadas domésticas, comerciantes, pescadores, né? Pessoas simples, não tinha uma liderança extraordinária, não. Nada, foram essas pessoas que provocaram o crescimento do cristianismo, porque elas entenderam a ordem do Senhor Jesus e de pregar o Evangelho a toda criatura, e foram obedientes a isso. Elas realizavam o seu trabalho do dia a dia, e ao se aproximar das pessoas, conversavam com elas, oravam por elas, aconteciam na vida destas pessoas, aconteciam milagres, obras maravilhosas, e isso teve um crescimento exponencial. As perseguições então vieram. Se fosse um movimento inexpressivo, não teria consequência nenhuma. Mas como cresceu exponencialmente, a princípio eram os judeus que se incomodaram com eles. E Estevão foi morto a pedradas. Vocês leem isso no livro de Atos. Também Tiago, agora não me ocorre se foi o Tiago menor ou o Tiago maior. Não era o Tiago, irmão do Senhor. Tiago, irmão do Senhor, foi morto pelos judeus anos após, tá? Mais adiante, né? Foram, entre os discípulos do Senhor Jesus, tinha 2 Tiagos, que não eram irmãos do Senhor. É Tiago, filho de Alfeu, e Tiago, filho de Zebedeu. Não era Tiago, filho de Maria e José, que era irmão do Senhor Jesus. Nesse tempo, Tiago era incrédulo. Está entendendo? Então, nesse tempo da morte de Tiago, esse Tiago maior ou menor, a morte deles, Tiago, irmão do Senhor, não era crente. Bem, veja, no ano 70 da era cristã, o templo de Jerusalém foi destruído e os judeus foram dispersos. E o cristianismo continuou crescendo. E, a princípio, não incomodava o Império Romano. Por quê? Porque o Império Romano não se preocupava com o cristianismo e nem tampouco com o judaísmo. Eles só intervinham quando a briga entre judeus e cristãos assumia uma proporção muito grande, que eles intervinham para estabelecer a lei e a ordem, senão eles não se incomodavam. Só que com a dispersão dos judeus, o cristianismo dispersou-se também e foi para Roma. E lá, aí começou a preocupar os romanos, porque o cristianismo começou a crescer também muito exponencial entre os romanos. E o primeiro perseguidor da igreja primitiva foi o imperador Nero. Nero assumiu o Império Romano no ano 54. E acho que ele morreu no ano 64. Mas ele promoveu a maior perseguição, a mais cruel perseguição contra o cristianismo primitivo, queimando os cristãos em praça pública, usando-os para iluminar as ruas, fazendo com que fossem mortos lá no estádio romano, devorado por feras. Mas foi o único perseguidor da igreja primitiva? Não. Outros imperadores também surgiram. Galba, Otão, Vitélio, Vespasiano, Tito Flávio,
Domiciano, Nerva, Trajano, Adriano, Antônio Pio. Bem, a lista é grande. Isso só foi parar no ano de 313 depois de Cristo, quando o imperador Constantino publicou o Edito de Tolerância, que dizia basicamente que não deveriam perseguir o cristianismo. Mas enquanto isso não aconteceu, a igreja primitiva se reunia em pequenos grupos, 2, 3 famílias, numa casa, porque para não serem vistos. Porque se descobrissem que havia reuniões cristãs, essas pessoas seriam presas, seriam perseguidas, seriam mortas. Bom, veja, mas essa conversa do Tiago aí está tendo uma excelente contribuição, porque eu pude melhorar o ponto herético de doutrina, onde eu trato dessas revelações heréticas da congregação. O absurdo deles, com uma palavra retirada do seu contexto, estabelecerem um sistema herético e diabólico que resultou na morte de milhares de pessoas e na destruição de milhares de famílias. Estas revelações ex-Bíblia, fora do ensino das Escrituras, contrárias ao ensino das Escrituras. Tá bom? Tá vendo? Tá passando aí na tela para que você veja o ponto herético de doutrina onde eu trato destas revelações com a adição, né, da contribuição do Tiago, chamando a minha atenção para essa perversão do ensino da palavra de Deus no que se refere à revelação. Tá? Deus abençoe a todos. Se inscreva no meu canal, deixe o seu like, compartilhe esses vídeos lá nas redes sociais para que outras pessoas compreendam o absurdo das doutrinas da Congregação Cristã do Brasil e muitas almas aflitas, derrotadas porque foram humilhadas dentro do templo, expulsas dentro do templo, conheçam a verdade e restaurem as suas vidas e salvem suas almas crendo na palavra do Senhor Jesus, que diz por 20 vezes que quem crê nele tem a vida eterna. Um beijo nos vossos corações, fiquem todos na paz gloriosa do nosso Deus, o Senhor Jesus. E Deus abençoe.